Oi, pessoal. Estou eu aqui outra vez para nós falarmos mais um pouco da nossa disciplina de introdução ao estudo do direito. Fechamos as lacunas na lei, né? Estudando aí a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Hoje a gente entra num tema novo que é a codificação. E até queria comentar que ontem foi o dia que era para ser entregue uma avaliação, né? Alguns alunos ainda não me entregaram, eu vou estender esse prazo então até amanhã. E já nessa apostila de hoje, ao final eu vou mandar uma avaliação em separado para ser entregue para o dia 30 de abril ainda, tá? Para a gente poder fazer mais uma avaliação e aí imediatamente eu já vou colocando no portal. Se nós voltarmos às aulas em maio, no comecinho, aí vocês me entregam pessoalmente, mas a gente vai vendo até lá. Se não, quem me entregar até o dia 30 de abril, eu já vou lançando as notas, tá? Espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem, viu? Bom, hoje o nosso tema é a codificação do direito, né? Nós já comentamos isso outras vezes em sala de aula, que a fonte do direito brasileiro é a lei, mas que existem leis que são codificadas, né? Que são organizadas, sistematizadas de formas diferentes. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, a importância do direito não está apenas no seu conteúdo, nos fatos que disciplina e nos valores que elege, tá? Está também na forma como se apresenta. Então, os anseios por um direito mais definido e uniforme levaram os povos à elaboração de textos amplos, né, centralizadores da sua experiência jurídica. Já na antiguidade, quando a sociedade era menos complexa e os problemas sociais também de menor alcance, né, manifestava-se a necessidade de ordenações que resumissem os preceitos vigentes. Então foi assim que surgiu, inclusive, o Código de Hammurabi, a legislação mosaica, a Lei das 12 Tábuas, entre outras. Tá? Na atualidade, ampliam-se as questões sociais, né? O tempo todo nós temos demandas sociais e com a tecnologia tudo tem se avançado muito rápido, né? E ampliando essas questões sociais, multiplicam-se também os tipos de conflitos humanos. E também as instituições jurídicas, novos institutos jurídicos vão surgindo para atenderem aí esses novos desafios. Então, ou seja, nós temos que acompanhar, né, todas essas modificações da nossa sociedade e não podemos caminhar aí por um compasso lento, né, como eram os costumes. Bom, para que o direito não se revele impotente diante de novos fatos, é indispensável que se atualize pelo processo renovado da elaboração das leis. Então, eu tenho fatos novos, o direito não pode se revelar impotente, né, diante desses casos, e para isso é indispensável que eu atualize esse processo por meio de elaboração de leis novas, tá? Bom, a sistematização do direito exige forçosamente a concentração das normas em textos devidamente organizados. Então, esse objetivo ele pode ser realizado pela codificação ou também pela incorporação, que são as consolidações, né? Então, a primeira, que é a codificação, se refere aos códigos, e a segunda, que é a incorporação, se refere às consolidações. E aqui, só para nós darmos um exemplo, nós temos aí de codificação o Código Civil, o Código Penal, e temos como consolidação no Brasil, por exemplo, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? Bom, o que é código, então? Código é um conjunto orgânico, sistemático de normas jurídicas escritas, né?
e relativas aí a um amplo ramo do direito. O código, moçada, ele reúne em um só texto disposições relativas a uma ordem de interesse. Ele, metodologicamente, ele apresenta uma lei com essa organicidade, né? Conforme nós comentamos, ele divide aí em partes, geral, parte especial, livros, dentro dos livros, seções, subseções, capítulos, né? Então, pode abranger aí, inclusive, a quase totalidade de um ramo, como é o caso do Código Civil, né? Ou às vezes alcançar apenas aí uma parcela menor da ordem jurídica, como é, por exemplo, o Código Florestal, que vocês vão conhecer mais para frente um pouquinho. Bom, por que a gente deu esses dois exemplos? Porque o Código Civil, ele é uma lei que que foi codificada, que traz várias áreas de interesse. Então, traz as obrigações que nós temos uns com os outros, quando contratamos, que é a parte de contratos, como é que são resolvidos, né? E suas espécies. Nós temos a parte de responsabilidade civil, temos outro livro de família, de sucessões, de direito de empresa, enfim, né? E o Código Florestal, ele também é sistematizado, organizado, né? Mas ele é específico somente, né, a uma parcela menor aí da ordem jurídica, que é tratar do Código Florestal, né? Então, não é a quantidade de normas que identifica o código. Fundamental é a organicidade, tá, moçada? Que não pode deixar de existir. O código, ele deve ser um todo harmônico, né, em que as diferentes partes se entrelaçam e se complementam, tá? Então, a elaboração de um código não é tarefa de agrupamento de disposições que já existentes aí em várias fontes. Eu pego várias leis e agrupo, não é isso, né? Pois implica sempre uma atualização científica do direito. Então, a elaboração do código é uma obra de modernização do direito, de adoção dos princípios novos formulados pela ciência do direito, e nessa tarefa o legislador ele deve consultar, inclusive as fontes externas, pesquisar no direito comparado, né, a fim até de criar uma obra aí que seja ao mesmo tempo a expressão de uma realidade histórica e um organismo apto à realização da justiça. Então, a renovação do direito, ela não pode ser um trabalho apenas de gabinete. A renovação do direito tem que ter seus artífices, né, que devem consultar as forças vivas da nação, né, considerar aí os subsídios apresentados, né, pelos setores organizados, especializados da sociedade e ouvir a opinião aí do homem, do cidadão, né, o homem simples do povo, porque é por meio dessas necessidades que nós renovamos o nosso direito. Quanto à palavra código, ela provém do latim codex, né, havendo divergências aí entre os autores quanto ao seu significado primitivo, tá? Para a maioria, os antigos empregavam codex para denominar as pequenas tábuas de cera onde as leis eram escritas. Bom, vamos falar um pouquinho de incorporação e consolidação. A incorporação, ela é uma outra forma de organização do direito positivo, que se distingue da codificação pelo conteúdo e forma, tá? Então, é um trabalho de natureza prática, né, que objetiva apenas aí agrupar em um só texto as normas dispersas em diferentes fontes. Aí o resultado da incorporação é chamado de consolidação. Então, por exemplo, na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, são várias leis, várias fontes que reunidas
formam aí uma consolidação ou o resultado de uma incorporação, tá? Então, entre o código e a consolidação, desculpa, há um denominador comum, né, e alguns pontos também de distinção. Ambos constituem condensação do direito positivo, ok, né, sobre determinado ramo. Bom, enquanto o código ele introduz inovações, né, e é um campo sistematizado, a consolidação ela limita-se a reunir as normas que já existem e não apresenta geralmente aí um rigor lógico, tá? Bom, a consolidação, moçada, ela é uma alternativa útil ao legislador nas seguintes condições: quando é urgente, tá? Necessidade de organização do direito vigente, né? Pois o seu preparo é mais rápido do que o de um código demora-se muito para fazer. E B, como uma etapa preparatória até a elaboração de um código futuro. Bom, quanto tempo dura um código? Né? O código ele se destina não só a organizar o direito, mas a oferecer também uma estabilidade aos institutos jurídicos. As pessoas, se todo tempo os códigos fossem modificados, né? Aí nós teríamos uma insegurança. Então nós temos que ter uma estabilidade. Então, se é verdade que não se fazem códigos para durar uma eternidade, é chocante quando o legislador ele mal codifica, mal redige os códigos, né? Os altera, enfim. Então compreende-se, o código ele é uma obra de realização complexa, tá? Difícil, cara, né? Que exige aí anos de trabalho e participação de muitos, né? Inclusive de equipes multidisciplinares. Por exemplo, quando o Código Civil fala que são absolutamente incapazes de agir sozinhos nos atos da vida civil os menores de 16 anos, vocês vão estudar o semestre que vem, na parte geral do Código Civil, ali existe uma equipe multidisciplinar, né, de psicólogos, antropólogos, sociólogos, além dos juristas, para confirmar, né, que depois de muitos estudos, que quem tem menos de 16 anos ainda não tem discernimento para resolver os seus assuntos sozinhos, né? Então, depende muito dessa equipe multidisciplinar também. Então, quando é que um código envelhece? Então, apenas quando ele deixa de oferecer codificações ou condições, né, para a formação aí de novas construções jurídicas. Vamos fazer um parênteses aqui, porque eu falei, o código envelhece quando ele deixa de oferecer condições, né, para a formação de novas construções. O parênteses que eu queria fazer, que é um assunto que eu já comentei, que é em relação à diferença de normas abertas e conceitos fechados. Como comentamos agora, a dificuldade, né, de se elaborar um código por várias razões, né, porque é complexo, enfim, exige muito trabalho, participação de muitas pessoas e o custo financeiro é alto, né? Enfim, então alguns códigos eles têm trazido uma característica das suas normas que é de serem abertas. O que quer dizer isso? Os conceitos dos institutos jurídicos eles não são conceitos fechados. Por exemplo, são absolutamente incapazes, 2 pontos menores de 16 anos. Isso é um conceito fechado. Se eu quiser que uma pessoa com 18 anos, que teve um acidente, bateu a cabeça, seja considerado aí um absolutamente incapaz, porque ele perdeu aí uma memória recente, mas já está curando aos poucos, eu não posso fazê-lo, porque o conceito é fechado. Mas existem normas que vocês vão estudando aos poucos que são abertas. Os institutos jurídicos, eles não são conceituados. E a gente já comentou sobre isso. O que é motivo grave? Depende do que os tribunais estão entendendo no momento.
o que seria motivo imprevisível, extraordinário, né? Então, são muitos conceitos abertos, né? Porque os institutos jurídicos não são conceituados e justamente para quê? Para que o código, né, ofereça aí condições, né, de ser aplicado por mais tempo e não nos trazer essa insegurança jurídica é, a, de ter que a todo tempo formular novas construções jurídicas porque os códigos ficaram aí obsoletos, fora do tempo, tá? Bom, os códigos antigos, vamos falar rapidinho. Nós temos aí o Código de Hammurabi, né, que é considerado por muitos a legislação mais antiga do mundo, porque é de 2000 anos antes de Cristo, tá? Foi a ordenação aí que o rei da Mesopotâmia deu ao seu povo, né, na tentativa de criar um Estado de Direito. Foi consagrado pela pena de talião, né, olho por olho, dente por dente, tá? E o código ele reunia por volta de 282 preceitos, artigos, né? Em um conjunto sistemático, né? E que abrangia aí, uma diversidade de assuntos. Nós temos também a legislação mosaica, né? Mosaica que vem de Moisés, né, que viveu há 12 anos antes de Cristo, que foi o grande condutor aí do povo hebreu, né, livrou o povo da opressão egípcia, né, e fundou aí uma religião e estabeleceu o seu direito. Então ele se divide, a legislação mosaica nos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que vocês estão estudando aí com o professor Antônio Ricardo em História, tá? Tem a Lei das 12 Tábuas, né? Que foi elaborada no século V a.C., foi a primeira importante lei romana, tá? Determinados historiadores aí até chegaram a negar a autenticidade da lei, porque as tábuas nunca foram encontradas, enquanto a maior parte aí dos estudiosos informa que o texto foi inscrito em madeira, né? Alguns poucos entendem ter sido em bronze. Temos o Código de Manu, que foi escrito em sânscrito, né? E foi elaborado entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. O Código de Manu ele foi a legislação antiga da Índia, né, que reunia aí preceitos não só de ordem jurídica, mas também de natureza religiosa, moral e política. Tá? O Alcorão, toda vez eu falo errado isso, o Alcorão, né, que do início do século VII, o Alcorão, simplesmente também chamado de Corão, né, é um livro religioso e jurídico dos muçulmanos. Para os seus seguidores, ele não foi redigido por Maomé, porque diz que Maomé não sabia escrever, né, mas que ele foi ditado então por Deus ao profeta através do arcanjo Gabriel. Uma coisa interessante aí, né? Fundamentalmente religioso, né, o Alcorão, ele apresenta descrições sobre o inferno, né, o paraíso, e adota o lema: Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. Tá? Bom, a era da codificação. Uma série de fatores contribuiu para o surgimento da era da codificação. Em primeiro lugar, a doutrina da divisão dos poderes, desenvolvida por Montesquieu, né, e já concebida na antiguidade por Aristóteles, pela qual a competência de ordenar o direito competia ao poder legislativo. Em segundo lugar, o justnaturalismo racionalista, dominante aí no século XVII e XVIII, tá? Que considerava o direito um produto da razão, baseado na natureza humana. E um outro fato importante que foi a necessidade de se garantir aí a unidade política do Estado, né? Então, o Código, ao promover a unificação do direito, ele aumentaria os vínculos sociais e morais dentro do território,
Bom, quais foram os primeiros códigos modernos? O Código Civil da Prússia, que foi o primeiro processo codificador, que foi formulado em base científica, né? Entrou em vigor em 1794. Nós temos o Código de Napoleão, que é o Código Civil francês, né, que entrou em vigor em 1804, traduziu uma aspiração nacional. Antes da codificação, o ordenamento jurídico ele era diversificado, né? E aí com a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte no poder, né, ele iniciou-se em 1800 o trabalho aí de elaboração do código que viria a ser considerado o mais importante do mundo, né, o marco até da era da codificação, não apenas por seu significado histórico, mas também por seu valor intrínseco, por isso que ele é chamado e conhecido por Código Napoleão, que era o Código Civil francês. O Código Civil da Áustria, né, que foi influenciado pela doutrina filosófica de Kant, vocês estão vendo aí em filosofia, né, em 1812, aí surgiu esse Código Civil. E o Código Civil brasileiro, que no século XIX foram promulgados em nosso país o Código Comercial e o Código Criminal. Aí o primeiro Código Civil brasileiro ele é de 1916, entrou em vigor um ano depois, ficou na vacatio legis, e ele entrou em vigor em 1917. O seu elaborador foi Teixeira de Freitas, que assim, até interessante, porque ele foi inicialmente o elaborador do texto, só que ele elaborou um texto muito grande, 4.908 artigos. Hoje o Código Civil tem 2.046, né? E ele foi para a Argentina e foi lá na Argentina, o Código Civil argentino leva o nome dele, do Teixeira de Freitas, que é um jurista brasileiro, né? E não foi aprovado pelo número grande de normas, então foi convidado aí um outro jurista, o Clóvis Bevilacqua, né, que aí teve a sua autoria no Código Civil Brasileiro de 16. Não obstante a boa e reconhecida qualidade do Código Civil de 16, após 2 décadas já apenas, né, da sua vigência, iniciaram-se aí tentativas de sua reformulação, até porque nós já comentamos, ele foi pensado em 1800, ele entrou em vigor no começo do século, em 1917, próximo da Primeira Guerra Mundial, né, no fim dela, passou aí depois pela Segunda Guerra Mundial, pela Revolução Francesa. Então, em 1941, até antes da Segunda Guerra um pouco, surgiu um anteprojeto do Código de Obrigações. Mas só em 69 é que o governo federal convidou o professor o professor Miguel Reale, né, que leva o nome do nosso Código Civil atual, para assumir a coordenação geral da comissão encarregada aí de elaborar o anteprojeto do Código Civil, que viria efetivamente a substituir o Código Bevilacqua de 16. E após uma longa tramitação, foram 27 anos, do projeto de lei até a publicação no Diário Oficial, especialmente também o advento da Constituição Federal de 88, que tudo que já estava formulado precisou ser repassado para ver se essas normas nasceriam inconstitucionais, né? Aí foi promulgado em 2002 e a sua vigência se deu em 2003, e o novo código ele assenta, né? Se assenta em 3 princípios básicos, que é o da eticidade, que é o da ética, é como nós devemos nos comportarmos uns em relação aos outros, né, nas relações privadas, da socialidade, que os institutos jurídicos exercendo a sua função social, não só o interesse privado, mas também diante do interesse coletivo,
esses institutos jurídicos prevaleceriam, né? E a operabilidade por meio das normas abertas, ou seja, um Código Civil que se tornou operacional, concreto e não abstrato, né? São normas que vieram para serem aplicadas, tá? Bom, moçada, então ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou ficar de plantão aí pelo WhatsApp, pelo Zoom. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Gente, vocês viram que minhas últimas palavras foram cortadas. Acho que é porque minha garganta está um pouquinho seca. Mas acho que vai dar tempo ainda de dizer direitinho o tamanho do carinho que eu tenho por vocês. Não posso deixar de dizer isso, né? No momento que a gente precisa tanto aí de cuidado, né? De palavras boas. Há muito tempo nós não temos uma turma tão bacana de primeiro período, que a gente se identifica, nós acreditamos em vocês, tá? Deus abençoe e até sexta-feira. Um beijo.